Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quantos estão felizes de estarem aqui para cultuar o Senhor nessa tarde? Diga amém. Aleluia. Como o pastor disse, eu sou o pastor André Araújo. Muito bom ter a oportunidade de ministrar para os irmãos novamente. Tá alto o microfone ou tá bom? Tá frio? Tá parecendo mesmo. Melhor que o calor, graças a Deus. Olha só, irmãos, eu quero ministrar algo para você hoje. E a minha oração é para que o Espírito Santo gere no seu coração um despertamento, uma vontade de realmente desfrutar e experimentar daquilo que Deus vai fazer nesse tempo. Quantos creem que Deus é bom? Deixa eu ver você. Glória a Deus. Vai me respondendo para eu ter certeza que você está me ouvindo. Quantos creem que Deus governa sobre todas as coisas? Deixa eu ver você, sobre a sua vida. Você crê nisso? Glória a Deus. Nós cremos que Deus governa sobre as circunstâncias e que Ele governa sobre todas as coisas. Então, nós teremos agora nesse sábado, dia 5 de setembro, a partir das 2 horas da tarde, a nossa conferência Radicais Livres 2020, Be Connected. E nós sempre fazemos nessa data, né, no comecinho de setembro, e nós havíamos programado de fazer como todos os anos, né? Só que veio a pandemia, e como muitos planos, né, parecia que havia sido frustrado. Mas, então nós pensamos, vamos fazer então online, certo? Todo mundo está fazendo tudo online agora, né? Vamos, como diz o pastor Gonato, se não tem cão, caça com bicicleta. Mas sabe de uma coisa? Então nós pensamos, vamos fazer então online. Mas online é uma coisa muito impessoal, né? Nós não teríamos contato, não teríamos acesso, não saberíamos como estão as coisas. Então o Senhor foi ministrando algo no nosso coração através da vida do pastor Naor, né? Ele foi ministrando o nosso coração e o Senhor nos mostrou algo além. Então nós vamos ter, na verdade, nós não teremos uma conferência esse ano, nós teremos milhares de conferências presenciais nas células. Você pode falar amém, que está autorizado, não é proibido. Então nós teremos milhares de células em cada célula, né? Eu até orei aqui algumas vezes e gostei de falar isso, vou falar de novo. O diabo tentou fechar as nossas células, mas nós estamos dando uma resposta no mundo espiritual. Nós não faremos apenas células, mas conferências em cada casa. Agora nós faremos conferências em cada casa, porque o Senhor tem nos direcionado para isso, o Senhor tem nos guiado para isso. Então eu estou auxiliando o pastor Naor em várias coisas, e nós estamos aqui num grupo de pastores do mundo inteiro, né? 34 países envolvidos nessa conferência, né? Conversando com eles só pelo Google Tradutor. Eu saí aqui, fui no banheiro, um pastor da África estava falando comigo, pedindo material da conferência. E nós estamos cheios de expectativa, né? Porque sabe de uma coisa, o pastor Naor compartilhou com a gente, ele disse, olha, eu até pensei que vários países se envolveriam, mas onde existe uma videira, onde existe uma igreja da vinha, onde existe um radical livre, nós teremos uma conferência. Porque todos os 34 países que nós já chegamos, eles se dispuseram em ter o mesmo coração, em unidade para esse tempo. Isso é algo de Deus, irmãos. Isso só pode ser a obra de Deus. Então a nossa conferência será nesse próximo sábado, a partir das 2 horas da tarde, das 2 às 8. Se você quiser saber mais informações, você pode me procurar depois, ou ser o pastor de rede, né? Entrar no site www.radicaislivres2020.com, lá tem todas as informações, né? Nessa próxima semana agora nós entraremos num jejum mundial, né? Nós temos uma escala de jejum também, está divulgado no Instagram, aí nos grupos, tudo isso porque nós estamos cheios de expectativa para aquilo que Deus vai fazer. Diga amém. Na conferência também nós teremos um momento evangelístico. Então nós estamos estimulando cada irmão que vai fazer uma conferência a levar visitantes, porque nós teremos ali um momento evangelístico, um momento para, né, fazer ali o momento o apelo para que eles conheçam o Senhor Jesus, e ali eles vão ser consolidados, né, envolvidos pelos irmãos da célula, e já vão permanecer em nome de Jesus. Quem aqui quer ganhar um iPhone 11? Não comecei a pregar ainda não. Deixa eu ver, quem quer ganhar um iPhone 11?
O do senhor é qual, pastor Goná? É o 11? Ixi, é o padrão. Quem quer ir chegar no padrão do pastor Rigonato? Você pode entrar lá no Instagram dos Radicais Livres, @RadicaisLivresOficial, e nós estamos tendo uma promoção que durante a conferência nós vamos sortear um iPhone 11 com todas as palavras dos Radicais Livres desde 2009. Eu vou falar de outra maneira, na verdade. Nós vamos sortear todas as palavras dos Radicais Livres e de brinde você vai ganhar um iPhone. Como diz o pastor na hora, porque o iPhone é brinde, o importante é as palavras. Mas deixa eu ministrar agora algo para você, que o nosso tempo está corrido. Então vou ministrar para você uma palavra hoje que se chama um mover extraordinário. Um mover extraordinário. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um momento de crise, de tempestade mundial. E esse é um momento importante para avaliar o que está acontecendo no mundo espiritual. Por quê, pastor? Porque nada é neutro. Diga assim, nada é neutro. O natural é uma sombra do mundo espiritual. Eu quero falar para você sobre uma história bíblica, e é provável que você já tenha ouvido sobre essa história, que na verdade ela tem ligação com duas outras histórias, uma que aconteceu antes e uma que aconteceu depois. Eu vou falar sobre aquele momento na tempestade ali no Mar da Galileia, quando Cristo andou sobre as águas, e quando Pedro também por alguns momentos andou sobre as águas. Eu quero compartilhar com você essa palavra, sobre esse momento de tempestade, porque eles estavam em um momento de tempestade, e hoje mundialmente nós estamos também passando por uma tempestade, né? Algo que nunca se viu antes. Aeroportos inteiros de vários países fechados, né? E abrindo aos poucos, escolas paradas, né? Lugares, pontos turísticos do mundo inteiro isolados, com nenhuma alma viva, com toque de recolher. Irmãos, tudo isso é uma tempestade, né? Tudo isso nunca foi visto antes. Mas eu pergunto para você, o que Deus está fazendo no momento da tempestade? O que Deus está fazendo no momento que as crises acontecem? Talvez essa é a sua pergunta, talvez você já se perguntou isso, talvez você até tenha pensado sobre isso. Mas sabe, nós precisamos perceber para onde o Espírito de Deus está nos conduzindo nesses dias. Nós precisamos perceber para onde Deus está nos direcionando e o que Deus está fazendo nesse tempo. Sabe, irmãos, o Espírito de Deus é como um rio que flui. Nós não direcionamos ele, nós apenas entramos no mover. Nós apenas entramos e participamos daquilo que Deus está fazendo. Então você já ouviu essa palavra, essa história, na verdade, e ela é extraordinária. E ela está ligada com duas outras histórias. A primeira delas é que Jesus acaba de multiplicar os pães e os peixes e alimentar uma multidão. E depois então ele dispensa os seus discípulos para passarem para o outro lado, para chegar até Betsaida. E os discípulos vão na frente, ele fica para trás para orar. Nós vamos ler aqui na Bíblia. E aí depois de algum tempo, Jesus então vai de encontro aos discípulos. A Bíblia diz que ele viu os discípulos, ele foi atrás dos discípulos. E ali nesse momento havia uma tempestade. E de repente, no meio da tempestade, naquela tribulação, naquele medo, naquela agonia, os discípulos, a Bíblia diz, aterrorizados, viram Jesus andando sobre as águas. Uau! Meu Deus! Talvez você vê isso como de uma maneira mais comum, porque você já ouviu essa história outras vezes. Mas isso nunca tinha acontecido. Até hoje, se você vê alguém andando sobre as águas, você vai ficar aterrorizado, você vai ficar, né, assim, admirado. Naquela ocasião, no meio da tempestade, né, nós não sabemos direito, a Bíblia não é um filme, mas a gente pode imaginar. Então talvez ali Jesus passando e as ondas batendo nele, ele nem mexia, só andando sobre as águas. E eles olhando aquela coisa, meu Deus, o que é isso? Né, aquela história de filme, é um fantasma. A Bíblia diz isso, eles acharam que era um fantasma. E Jesus falou do meio das águas, não, sou eu, não temas.
Não sei, a gente pode imaginar, mas foi algo extraordinário. E ali eles entraram, Pedro olhou para Jesus, eu vou ler aqui com você, e Pedro falou o seguinte: é Jesus mesmo? Se é o Senhor, então deixa eu experimentar desse negócio também. Andar sobre as águas, Cris, deve ser muito divertido. Então deixa eu experimentar também, Senhor, porque se é o Senhor é poderoso para me fazer como o Senhor é. E Jesus falou: então vem. E Pedro andou sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andou sobre as águas. Enquanto ele olhou para Jesus, ele desfrutou do mover, ele experimentou do mover. Não vou entregar tudo de uma vez, não. Mas ali teve, Jesus então entra no barco e eles chegam em Betsaida. E a Bíblia diz que depois que eles, na verdade, eles desembarcaram ali em Genezaré. E a Bíblia diz que as pessoas daquele lugar logo viram que eram Jesus, e eles foram atrás de Jesus. Onde Jesus ia, as pessoas iam atrás dele, e todos eram curados. Todos eram curados. Então nós vemos aqui 3 histórias que estão ligadas uma com a outra. Nós vemos a multiplicação de pães e peixes, Jesus andando e acalmando sobre o mar e acalmando a tempestade, e depois pessoas sendo curadas e tocadas pelo poder de Deus. Muitos irmãos ficam focados nesse tempo, no fato de que o diabo está agindo. Nós temos falado, e infelizmente é verdade, tudo pode ir em todo lugar, menos na igreja. Irmãos, eu acho que não tem um transmissor maior do Covid do que o ônibus. Eu acho que não tem, mas pode, andar de ônibus pode, não pode vir para o culto. A justiça eleitoral, obrigado pastor, está convocando agora, porque vamos tomar cuidado, vamos obedecer a todas as regras. Para você ir lá pode, você ir lá servir a justiça pode, mas para o culto não pode. Como eu comentei aqui domingo passado, a irmã que falou que a patroa dela disse assim: se você continuar nessa igreja aí, eu vou te mandar embora, porque lá tem muita aglomeração. Queríamos mesmo, a gente ama uma aglomeração, mas não, os irmãos estão tudo aí afastadinho, mascarado. Não era o que a gente queria não, mas estamos obedecendo. Mas tudo pode, só a igreja que não pode, só o Senhor que não pode, só as coisas de Deus que não pode. Muitos irmãos estão focados nisso, e isso é verdade, mas não se esqueça, irmãos, que existe um Deus que é soberano, e Ele também está trabalhando. Pode até parecer que o diabo saiu na frente de Deus, assim como parecia quando Cristo estava morto na cruz, mas ao 3º dia Ele ressuscitou e a obra foi consumada. Então não se esqueça, Deus também está trabalhando. E essa história, para ela ser completa, nós precisamos lê-la em 3 evangelhos, pelo menos partes dela. Acompanhe comigo, por favor, Marcos capítulo 6, versículo 45. Marcos 6, 45, quem está comigo diga amém. Vamos falar mais alto para rasgar essa máscara. Quem está comigo diga amém. Aleluia. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado. Primeira coisa que eu quero falar para você, interessante, a Bíblia está dizendo que Jesus compeliu eles, insistiu. Vamos gente. Parece que alguns deles eram pescadores, parece que a impressão que dá é que eles já percebiam que viria uma tempestade por ali. Senhor, mas tem certeza? É para a gente entrar nesse barco? Jesus falou: vamos, estou falando, vai. Jesus compeliu, insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e passassem adiante para o outro lado, a Betsaida. Betsaida significa casa do peixe. Diga, casa do peixe. Eu fico imaginando, irmãos, a mente dos discípulos. Jesus acabou de multiplicar peixes. Jesus acabou de multiplicar pães e peixes, e agora ele está mandando eles lá para a casa do peixe. Lá tinha muito peixe. Aí eu fico pensando na cabeça deles: o que Jesus vai fazer? Será que vai fazer uma revolução alimentícia, alimentar? O que Jesus vai fazer?
Com certeza Jesus está vindo atrás dos peixes. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Sabe, a Bíblia está dizendo que o barco estava no meio do mar. Na verdade, o chamado mar, na verdade, era um lago, né? Porque ele era muito grande, então eles chamavam de mar. Mas sabe de uma coisa? Esse lago, ele era 13 por 21 ou 14 por 22, mais ou menos isso, quilômetros. Era muito grande, irmãos, era muito grande. Então, os discípulos, a Bíblia diz que os discípulos estavam no meio do mar. Então, se era, né, no meio do mar, eles estavam ali. O mais próximo que eles estavam da terra era cerca de 7 quilômetros, 6,5, 7 quilômetros, mas poderia chegar até 10. Eles estavam lá no meio, e Jesus sozinho em terra, e vendo-os em dificuldade a remar, Jesus subiu no monte para orar, viu eles lá no meio do mar, falou: o negócio lá está complicado, porque o vento lhes era contrário por volta da 4ª vigília da noite. Veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eu vou falar tudo isso depois, vou seguir por causa do tempo, mas a Bíblia está dizendo que Jesus já ia passando dele, né? Dianteira é a frente, Jesus já ia passando na frente deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Sabe, irmãos, não quer dizer que não vai haver tempestades. Nós temos falado isso. Não quer dizer que você não possa, por alguma circunstância, ser jogado na cova dos leões, ou na fornalha ardente, ou na tempestade no meio do mar, longe da terra. Mas o que quer dizer, você precisa se lembrar que o Senhor está dizendo para você: não temais, sou eu. Não tema, eu sou contigo. Eles estavam numa tempestade. Não quer dizer que não vai haver lutas, mas quer dizer que em todas elas o Senhor vai estar com você. Em todas elas. Não quer dizer que você não possa pegar essa doença, mas se você pegar, o Senhor é cura para você. Pastor, mas e aquele crente que morre? Está curado também, no céu não tem Covid. Para nós, irmãos, a morte é uma grande perda, é uma grande dor, mas para o Senhor, a Bíblia diz que Jesus, que Deus, Ele tem por bem a morte dos seus santos. Um dia eu até brinquei na sala de aula, pastor, falei para minha esposa esse dia, ela ficou brava comigo, que se você ama muito a sua esposa ou seu marido, vou falar aí, será que eu falo, meu bem? Vou falar, agora já comecei. Você ama muito o seu marido, você vai querer que ele morre primeiro, porque a dor é de quem fica. Quem foi está bem demais. Claro que é só uma brincadeira, faz todo sentido, é uma brincadeira, mas olha só, o Senhor tem como vantagem você morrer, porque você vai estar com Ele. Quem ficar aqui que vai estar sofrendo com Covid, passando na fornalha, aplicando fé, mas fique em paz, o Senhor vai te livrar de uma maneira ou de outra, amém? Não estou dizendo que você vai morrer não, estou dizendo que você pode ficar em paz. Você pode ficar em paz, porque seja na tempestade, seja na cova dos leões, ou seja na fornalha, o Senhor é com você. Glória a Deus. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Perceba, mesmo depois que Jesus já havia entrado no barco, os discípulos ainda estavam atônitos, assustados, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Veja só, irmãos, ao ler esse texto, o que parece é que eles estavam assustados, porque achavam que era um fantasma, porque achavam que era um fantasma, que era um ser ali que eles não conheciam. Mas a Bíblia está dizendo que eles estavam atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Pastor, mas o que uma coisa tem a ver com a outra?
Irmãos, é impressionante como a nossa tendência é meditar nas coisas ruins que têm acontecido. É impressionante como a nossa tendência natural é esperar o mal. Mas o que a Bíblia está dizendo? Se você compreender que em Deus há provisão para você, você vai ficar em paz. O que o milagre dos pães falava? O milagre dos pães falava de provisão, de cuidado de Deus, de amor de Deus, de proteção. E é claro, no milagre dos pães também foi multiplicado os peixes. O peixe fala de salvação. Os peixes falam de vidas. Antes da pandemia, irmãos, o Espírito de Deus já estava agindo, trazendo provisão sobre a sua vida. Eu sei, alguns têm passado por dificuldade, mas permaneça crendo. Permaneça crendo. Quantos testemunhos nós temos ouvido, irmãos, de irmãos abrindo negócios, irmãos recebendo promoção, irmãos arrumando emprego. Fica firme, continue crendo que Deus vai abrir uma porta para você. Sabe por quê? Porque com Jesus não há falta de pão. Se precisar, Ele multiplica. Se precisar, Ele multiplica. Fique em paz. Abre para mim, por favor, Mateus 14, versículo 28. Vamos voltar um pouquinho na história. Aqui nós vemos já Jesus entrando no barco, mas vamos voltar um pouquinho a história. Respondeu-lhe Pedro e disse... Então, Jesus veio lá encontrar com eles, eles visualizaram, acharam que era um fantasma. E Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? É como se Pedro falasse: Jesus, se é o Senhor, eu quero desfrutar disso também. E aí você percebe no texto, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Enquanto Pedro estava olhando só para Jesus, ele andou por sobre a tempestade. As pessoas gostam muito de falar de Pedro. Ah, Pedro negou Jesus, Pedro negou Jesus. É, mas ele também andou sobre as águas. Ele também andou sobre as águas. Mas a Bíblia diz que quando ele percebeu os ventos, quando ele começou a meditar em outras coisas, quando ele começou a ver a tempestade, ele começou a afundar. Quando ele perdeu o foco de Cristo, ele começou a afundar. É isso que acontece, irmãos. Diante da tribulação, olhe para o Senhor, olhe para Cristo, olhe para Cristo. Pastor, mas eu já estou afundando, pastor, o negócio está ruim. Não tem problema, clama para Ele, porque a Bíblia diz que prontamente Jesus estendeu a mão e tomou a Pedro. Pastor, eu já me sinto afundando. Hoje mesmo, clame a Jesus, Ele estende a mão para você. Como diz o pastor Rigonato, Deus não te salvou para te deixar na chapada. Ele é com você. Marcos 6,53, vamos terminar de chegar. Jesus entrou no barco. E estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava, onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, em todo lugar, em mais de 10.000 casas, em 34 países, Jesus vai curar, vai transformar e vai salvar. Porque por onde ele passa, pessoas são curadas. Por onde ele passa, pessoas têm a sua vida transformada. Eles punham os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Pastor, o que vai acontecer nesses dias? Nós vamos sair, irmãos, e convidar aqueles que estão enfermos. Nós vamos sair e convidar aqueles que estão angustiados, amargurados, presos no pecado, longe de Jesus. E lá nas casas, em cada conferência, eles terão a sua vida transformada.
Sabe por quê? Porque nós estamos passando por uma tempestade, mas o fim é esse, irmãos, o fim é salvação. Então vou falar para você rapidamente 5 pontos. Quando eu falo rapidamente, é rapidamente mesmo. Mas eu já me adiantei em alguns, então não tem problema. Primeiro, uma movimentação sobrenatural no meio da tempestade. A Bíblia diz que Jesus ele veio então na 4ª vigília da noite. Irmãos, a 4ª vigília é entre 3 e 6 horas da manhã, é o momento mais escuro. É o momento mais escuro da noite. Nós estamos em dia de grandes trevas, e Ele irá se manifestar entre nós nesses dias de uma maneira sobrenatural. Então enche o seu coração de expectativas. Não seja indiferente. Não é só mais uma conferência, não é só mais uma reunião, não é só mais um evento da igreja. É mover de Deus. O Espírito Santo de Deus nos conduziu para isso. Então você não pode ficar indiferente. Veja só, a Bíblia diz que Jesus teria passado por eles. Jesus, ali ele foi para tomar a dianteira. Esse é um movimento extraordinário de Deus. É como se Jesus estivesse chamando a atenção. Ele está vendo que os discípulos estão na tempestade, mas Jesus respeita a sua vontade, o seu livre-arbítrio. Ele está passando como quem diz assim: estou aqui. O negócio está ruim aí, Pedro, estou passando. É como se Jesus estivesse falando: me chama para o barco que eu quero resolver esse negócio. Me chama para o barco que eu quero resolver esse negócio. Esse é o mover, esse é Deus trabalhando em meio à tempestade, irmãos. Aqui Jesus está fazendo um movimento extraordinário, apelando para as afeições do discípulo, para que eles vejam, para que eles se voltem para Ele, dando-lhes a oportunidade de convidá-los para o barco, de convidar para a situação, de convidar para entrar na sua casa, de convidar para entrar nessa circunstância. Esses não são dias normais, irmãos. Em dias assim pensamos que o diabo está reinando, mas nos esquecemos que o Senhor é soberano. Ele está trabalhando e está esperando que você o convide para entrar no seu barco. Nós cremos que haverá uma manifestação especial do Senhor nos dias que virão, onde Ele mostrará que é soberano sobre as ondas. A Bíblia diz, Marcos 6, versículo 48, que ele ia tomar-lhe a dianteira. Essa história lembra muito a história lá de Lucas capítulo 24, versículo 28, rapidamente por causa do tempo. Lucas 24, 28, quando os discípulos estavam ali a caminho de Emaús, e Jesus veio, alcançando eles no caminho, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. É como Jesus falando: estou passando, eu estou fazendo um movimento, algo está acontecendo no mundo espiritual, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, Senhor, entra no nosso barco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Jesus entrou na casa, porque Ele não resiste ao seu convite. Abre a sua casa nesses dias, fala para o Senhor: Senhor, faz esse mover então na minha casa. Pastor, mas eu nem tenho célula na minha casa, eu nem sou anfitrião. Não tem problema, chama a sua família, chama os seus vizinhos, procura uma célula que está precisando de uma casa, porque algumas casas são pequenas. Mas não fique de fora do movimento, o mover de Deus. O Senhor está passando, Ele quer que você o convide para entrar e mudar a situação. O propósito dele de fato não é passar, não é que o Senhor queira passar, mas está claro que Ele só pode entrar e estar nos barcos onde Ele é convidado. Ele só entra onde Ele é convidado, porque o Senhor, Ele é educado, o Senhor respeita você. Nós estamos em casa, no barco, no meio da tempestade. E sabe, irmãos, se você é de carne, em algum momento durante essa pandemia você se sentiu acuado, preso, você se sentiu pressionado, parece uma pressão, se você é mais sensível, uma pressão espiritual, alguma coisa assim, um negócio estranho, dias estranhos. O que é isso, pastor? Isso é a tempestade. Isso é a tempestade.
onde o inimigo, mas nós estamos declarando uma palavra nesses dias, que onde o inimigo quis nos parar, será o lugar onde Deus se moverá. No lugar que o inimigo quis te prender, na sua casa, será o lugar onde o mover de Deus irá acontecer. Pastor, mas eu sou da rede de adultos, repito, não tem nada a ver. Mergulhe no mover de Deus nesses dias. Chama a sua família, chama a sua casa, convoque a sua célula, chama visitante, faz a sua conferência. Segundo ponto, medite no poder de Deus. A Bíblia diz no versículo, aqui no Marcos 6,52, que os discípulos ficaram atônitos porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Os discípulos não tinham medo porque estava escuro, ou porque pensavam que Jesus era um fantasma, embora parecesse. Mas eles tiveram medo porque não entenderam que Deus é um Deus de provisão e de suprimento. Parece que Pedro foi o primeiro a entender. Eu falo para você em amor, pare de meditar no Covid, pare de meditar, sabe, nas dificuldades, medite no poder de Deus. Pare de meditar na doença, medite no poder de Deus. Pare de meditar na morte. Se Deus te livrou do inferno, aquele que não poupou o seu próprio filho, creia no poder de Deus. Meditando nos pães, nós percebemos também nos peixes. Sabe, irmãos, esse é um tempo que as pessoas estão se abrindo para ouvir o Evangelho, porque estão com medo. Esse é um tempo que as pessoas estão se abrindo. Se os discípulos tivessem considerado e meditado sobre os pães, sobre o milagre de Jesus, não ficariam muito surpresos ao ver Jesus andando sobre as águas. Poxa, mas se Jesus multiplicou e alimentou aquele tanto de gente, com certeza, se ele compadeceu daquele povo e deu comida para eles, com certeza, esse que a gente está vendo é Jesus vindo resolver o problema. Percebe? A maneira que você vê o Senhor está diretamente ligado com aquilo que você vai desfrutar dele. Por isso, veja o Senhor movendo as circunstâncias nesses dias. Terceiro ponto, Ele está orando por nós. Diga, Ele está orando por nós. Marcos 6,45. Volta para o versículo 45, por favor. E tendo-o despedido, na verdade 46, subiu ao monte para orar. O Senhor está orando por nós. Ele estava sozinho na terra, e nesse ponto Jesus subiu a uma montanha para orar. Sabe de uma coisa, irmãos? Jesus está intercedendo por você, e o céu não pode negar uma oração de Jesus, porque Ele cumpriu as exigências. A Bíblia diz que, Jesus mesmo disse que o diabo tentou peneirar a Pedro, passar na peneira, ralar Pedro, mas Jesus intercedeu por ele, ele foi livrado. O Senhor está intercedendo por você nesses dias. Pode ficar em paz. Talvez você está olhando, você só está vendo tempestade, mas pode olhar direito que você vai ver Jesus vindo sobre as águas. Deixa eu falar uma coisa para você que eu estava sentindo enquanto eu estava aqui na hora do louvor. Se nesses dias dentro de você está sentindo muita turbulência, se você está sentindo muita turbulência, se você está, ansioso, com medo, preocupado, isso é a tempestade dentro de você, irmão. Isso é a tempestade, é o incômodo. Perceba Jesus andando sobre a tempestade nessa noite. Já é noite. Perceba Jesus andando sobre a tempestade, acalmando as águas dentro de você. Porque quando Jesus viu que vinha uma tempestade, Ele mandou os discípulos para dentro do barco. Quando Jesus foi multiplicar os pães e os peixes, Ele mandou que eles se assentassem em rodas. Sabe por quê? Jesus está dizendo, descansa, dentro do barco você está protegido, na roda tem suprimento para você. Jesus está falando, calma, é provisão que você precisa, eu multiplico os pães e os peixes. Você está com medo porque eu acalmo a tempestade. Ele fez os discípulos entrarem no barco. Eles não queriam, mas Ele fez com que eles entrassem.
O verdadeiro descanso é encontrado em Cristo. Descanse no Senhor nesses dias e deixe Ele lidar com as multidões e com as tempestades, porque Ele está orando por você. Ele está intercedendo por você. Certo dia uma irmã falou para nós: pastor, eu jamais abro minha casa para ter uma célula. Falou: irmã, mas por quê? Não, pastor, vai lá visitante, gente cheia de demônio, vai que eles deixam os demônios lá. Isso é um engano, irmãos. A sua casa é guardada pelo Senhor. Quando você abre a sua casa para uma célula abrir, para uma conferência abrir, existe um altar de adoração para Deus na sua casa. Sua casa é como a casa de Obed-Edom, onde há provisão, onde há bênção. E se alguém chegar lá com demônio, só de entrar na sua casa, o demônio vai correr. É o contrário. É o contrário. Quarto ponto e penúltimo: o tempo foi acelerado para o mover de Deus. Preste atenção nisso, João 6:21. Olha o que a Bíblia diz: então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Essa palavra logo no original é euteus. Se lembra que nós já lemos que eles estavam no meio do lago. Eles estavam ali pelo menos a 7 quilômetros de distância da terra mais próxima. Irmãos, olha só, veja bem, já era cerca de 3 horas da manhã. E eles haviam saído de dia ainda, à tardezinha. Porque a Bíblia diz lá, quando fala da multiplicação dos peixes, ao cair da tarde, no final da tarde. Mas sabe que horas já era? 3 horas da manhã. O negócio não estava fácil não. Mas quando Jesus encontra com eles, logo, euteus, sabe o que significa? Imediatamente o barco chegou ao seu destino. Sabe por quê? Quando Jesus entra no barco, as coisas são aceleradas. O mover de Deus é acelerado. Irmãos, olha só, nós entramos com um projeto como igreja de sermos 300 mil crianças, e aí veio a pandemia e agora as células não podem se reunir, e parece que isso não vai acontecer, mas nós seremos 300 mil crianças, nós teremos esse rebanho, nós teremos um batismo de 10 mil jovens dia 21 de novembro, as nossas células vão crescer, esse prédio vai encher. Sabe por quê? Imediatamente as coisas mudaram, porque Jesus entrou no barco. E quando o Senhor entra no barco, as circunstâncias são mudadas, o medo é removido, as águas são acalmadas, e o destino para você é chegado. Oh, irmãos, que o seu coração saia daqui hoje aquecido, porque quando o Senhor coloca o seu dedo, as coisas são aceleradas. Eu falo para você como quem tem propriedade nisso. Irmãos, eu sou tão privilegiado por ser pastor nessa igreja. Eu tenho 27 anos. Eu sou jovem, né? Sou jovem, novo, mas Deus acelerou o processo pela urgência do chamado. Na sua vida não vai ser diferente. Eu não sei o que é. Deus fez promessas para você, promessas de prosperidade, promessas de casamento, promessas no ministério. Eu não sei o que é, mas deposita aos pés do Senhor hoje. Sabe por quê? Ele já está no seu barco. Ele já está no seu barco. Quando Deus entra, eu fico pensando, irmãos, eu fico impressionado, porque eu fico imaginando os discípulos. Ué, a gente já chegou? Irmãos, eles estavam remando horas e horas e horas, no meio da tempestade, com a força do seu braço, mas de repente Jesus entra na jogada. Ué, a gente já chegou? Sabe como que vai ser na sua vida? Eu profetizo, vai ser assim, ó. E as pessoas vão falar assim: ué, está fechando, mas você prosperou? Você vai falar assim: Jesus está no meu barco. Uau, é a palavra de Deus, irmãos, não é?
história da carochinha, não. É a palavra de Deus, é verdade do Evangelho de Deus. O que o Senhor está por fazer entre nós no meio da pandemia, nesses dias de conferência, é que o tempo será acelerado para o cumprimento do propósito. Sabe para quê, irmãos, que Deus vai fazer isso? Sabe por que Deus vai fazer isso? Para que fique bem claro que não foi homem nenhum, mas Deus quem fez. Como diz em Isaías 41:20, para que todos saibam, entendam e juntamente compreendam e juntamente entendam que foi a mão do Senhor quem fez isso. Oh Deus! Nossa conferência se chama Be Connected. Esteja conectado, seja conectado, mas essa não é uma conexão natural, essa é uma conexão do Espírito. Nós vamos lançar um desafio na nossa conferência. O pastor Jaios vai fazer isso no momento oportuno. Da nossa conferência até o batismo mundial dos radicais livres, dia 21 de novembro, vão ser 75 dias. E nós vamos desafiar cada jovem a pregar para uma pessoa por dia. 75 dias, 75 pessoas. E nós cremos que o poder de Deus vai se manifestar de maneira poderosa. Irmãos, percebe? É uma tempestade, parece que o barco vai afundar, mas Deus está abreviando os tempos. Irmãos, nunca se viu tanta gente falando de Jesus na internet. Eu vou calar esse povo. Não vai não, cada um tem um celular, tem uma rede social, tem um grupo. Uma pessoa por dia vai ser pouco. Obrigado por um amém, eu creio. Marcos 6:53, por gentileza. Eu já li na verdade, né? Não tem problema. Então a Bíblia diz que quando eles chegaram do outro lado imediatamente, e quando eles desembarcaram, ali naquele lugar houve um avivamento, porque todos quantos tocaram em Jesus foram curados. Irmãos, Jesus não é que Jesus chegou lá e falou assim para os discípulos: bora gente, bora trabalhar, chama o povo aí, ó, vai descansar agora não, vamos trabalhar, chama o povo que eu vou pregar. Não é. Ele chegou, desceu do barco, as pessoas começaram a vir, começaram a tocar em Jesus e começaram a ser curadas. Sabe o que é isso, irmãos? Talvez você está achando que você tem que pregar um esboço, uma palavra, um negócio muito extraordinário, colocar um púlpito lá, um palanque. Não é nada disso. As pessoas vão conversar com você e vão ser alcançadas pelo Senhor. As pessoas vão entrar na sua casa e elas vão ser tocadas por um ambiente espiritual. Pastor, mas o que eu tenho que fazer para isso acontecer? Chama Jesus para o barco. Cada crente será um ministro, e em cada casa acontecerá uma conferência. Mas talvez você esteja se sentindo incapaz. Pessoal do louvor, pode subir aqui, por favor. Talvez você esteja se sentindo incapaz. Se é o seu caso, eu quero encerrar falando o seguinte: olhe só para Jesus, e você fará as coisas que Ele fez, e coisas maiores você fará. É isso que a Bíblia diz. Eu não vou ler de novo porque eu já li, mas olha só, a Bíblia diz que Pedro olhou para Jesus, e ele queria ser como Ele. Fica de pé no seu lugar sem conversar, por favor. Enquanto os olhos de Pedro estavam em Jesus, ele andou sobre as águas. Você sabe, irmãos, hoje você é Pedro. Eu quero desafiar você a olhar para Jesus. E Jesus só está esperando você perguntar para Ele: Senhor, eu posso ser como o Senhor? Eu posso andar também sobre as águas? Eu posso andar acima da doença, acima do Covid?
acima do desespero, do medo, da aflição. Senhor, eu posso. O Senhor só está esperando você perguntar. Ele está de braços estendidos falando para você: vem, Pedro, vem, pisa na água. Senhor, acalma a tempestade primeiro. Não, Pedro, confia em mim, olha para mim, pisa na água. Oh, irmãos, é isso que o Senhor está dizendo para nós. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Contemple ao Senhor nesses dias. Olhe para o Senhor. Foque no Senhor. Veja o Senhor nas circunstâncias. Feche os seus olhos enquanto nós ministramos uma canção. Eu quero encerrar ainda orando pela nossa conferência. Mas antes disso, enquanto a equipe ministra uma canção, eu quero que você fale com o Senhor agora. Mas irmãos, simplesmente peça para o Senhor: Senhor, acalma a tempestade dentro de mim. Olhe para o Senhor hoje e diga para Ele: Senhor, eu quero ser usado, eu quero fazer as coisas que o Senhor fez. É isso que a Bíblia diz sobre nós, que aqueles que creem fariam as coisas que Jesus fez e coisas maiores ainda fariam. Coisas maiores ainda fariam. Talvez você está olhando para uma coisa e pensando: é isso que Deus tem para mim. Mas Deus tem coisas maiores para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem para você. Mas a tempestade vem, a pandemia vem, e Jesus está dizendo: medite nas minhas coisas, medite nos meus milagres. Olha para mim, eu estou acalmando o mar. Feche os seus olhos agora e fala com o Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a